Você pode se assentar, querido. Eu queria convidar aqui o pastor Tércio, chegar aqui. Isso, chega aqui, Tércio. Tércio, para quem ainda não conhece, é pastor lá na Igreja Batista Montserrat. Foi pastor aqui muito tempo com a gente. Eu tenho um privilégio muito grande de falar do Tércio e apresentar ele aqui, porque ele foi um daqueles, ele e a Martinha, foi um daqueles que Deus usou no meu tempo de chamado vocacional ainda. Não é, Tércio? Quando eu ainda falava para ele assim, não, Tércio, esse negócio de ser pastor não é para mim não, meu negócio é música. E ele olhava para mim e falava assim, você não tem como escapar. E eu não vou dizer que você é um dos culpados, como a gente, através de um jargão, Tércio, costuma falar. Mas você foi um canal de bênção, você, Martinha, e tantos outros que estão aqui, que naquela época viam isso e só eu que não enxergava. E de repente você não foi o culpado, você foi alguém nesse processo usado por Deus, com aquilo que eu sei que é a intimidade com Deus que você tem, aquilo que a gente já pôde presenciar várias vezes, através daquilo que Deus tem te usado para ministrar na nossa vida, aqui na PIB, em tantos outros lugares. Esse canal de bênção. E muitas vezes não é nem só um canal, não. É um riacho inteiro de bênção. Que Deus continue te usando. É uma bênção recebê-lo aqui com a gente. E com certeza, Deus tem algo para falar com a gente através da tua vida. É um amigo. E é bom a gente poder compartilhar tempos assim com amigos preciosos, né? Então, abra o teu coração, que com certeza, querido, Deus tem algo tremendo para fazer aqui. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele é fiel para completá-la. E com certeza hoje vai ser mais um passo daquilo que Deus tem para completar na minha vida e na sua vida. Amém? Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Sabe quando eu percebi que o Paulinho, ele era pastor? No dia que ele era o ministro de jovens nosso, da área da adoração, e eu estou ali esperando para subir para pregar, e o cara não para de cantar e ministrar, e não para de cantar e ministrar e ministrar. Daqui a pouco ele fez o apelo e um monte de jovem veio à frente, e aí já tinha passado mais de 1h30, gente, isso aí. Aí quando eu estou sentado, Deus falou assim, rapaz, não faça mais nada não, porque eu já fiz, já usei o pastor Paulinho lá. E naquele dia, foi claro assim, Deus falando assim, olha, eu tenho um grande plano para ele. E realmente assim, o Paulinho foi uma bênção na minha vida, na nossa vida, Débora, e toda essa igreja é muito especial para nós. Eu quero dizer assim, da nossa alegria de estar aqui hoje, dizer que foi muito bom mesmo estar juntos lá no Retiro. Obrigado pelo privilégio que vocês nos deram de reviver tempos com ovelhas do Senhor Jesus, que nós tivemos o privilégio de pastorear e hoje poder estar aqui junto com essa igreja amada. Então, aqueles que nós não vamos conseguir abraçar e beijar hoje, sintam-se abraçados e beijados. Martinha está ali, Lailinha e Radassa estão ali também. Nós saímos daqui, não tínhamos filhos, hoje temos 2 gauchinhas, a Lailinha com 8 anos, a Radassa com 6 anos, e tem sido assim uma experiência muito maravilhosa lá no Rio Grande do Sul, que o Papai do Céu tem nos dado a graça de viver lá. Então, queria agradecer a Deus realmente. Essa canção que nós cantamos tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar hoje à noite. Eu queria pensar sobre liberdade hoje. Eu queria conversar sobre esse conceito de liberdade em que a sociedade e o mundo nos apresenta e que muitos de nós, confusos, assumimos para a nossa vida. E poder olhar na perspectiva divina o que Deus pensa sobre liberdade, o que significa a verdadeira liberdade, e liberdade para quê? Qual a razão de buscar a liberdade? E poder conduzir você hoje à noite, pela graça de Deus, a encontrar a verdadeira liberdade que só é possível em Cristo Jesus. Eu queria orar mais uma vez e quero convidar você a apresentar o seu coração diante do Senhor nessa perspectiva. Senhor, eu quero viver a verdadeira liberdade. Vamos orar ao Senhor. Pai,
que o teu Espírito, que aqui está, a quem, ó Deus, nós temos submetido a nossa vida, aquele que tem dirigido a nossa vida, aquele que tem convencido cada um de nós dos nossos pecados, Senhor. Aquele que tem, ó Deus, nos aberto os olhos para descobrir as tuas verdades. Nós queremos, ó Deus, invocar nesta noite, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, haja com poder, haja com liberdade, haja com graça, que o Senhor se manifeste até o final deste culto, como o Senhor já está fazendo, como o Senhor já está agindo no nosso meio, mas gerando, Senhor, no nosso coração uma obra que seja absolutamente, ó Deus, reconhecida que é do teu Espírito. Nós queremos colocar nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, humildemente, pedindo a graça do Senhor sobre nós e o poder do teu Espírito sobre nós. Toma cada mente cativa aqui esta noite para o louvor da tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual o objetivo de eu querer liberdade para a minha vida? Para que ser livre? Antes de pensarmos nas implicações sobre liberdade, nós vamos primeiro definir liberdade. Nós vamos conhecer a utopia da busca por uma liberdade absoluta. Onde é neste planeta que alguém tem liberdade absoluta? Nós vamos fazer o teste da liberdade hoje à noite aqui. Vamos ver o irremediável problema da humanidade. O pulo que o homem deu sem volta. A vontade, as compulsões dominando esse homem. E o que Deus fez? Tornou-se escravo para comprar a minha e a sua liberdade. E por fim nós vamos pensar sobre o que eu posso fazer para receber essa liberdade. Eu queria convidar você a primeiro analisar quatro textos da Bíblia sobre liberdade. O primeiro deles, Salmo 119, versículo 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado obedecer aos teus preceitos. Observe que logo aqui nesse texto a liberdade está ligada à obediência. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado obedecer aos teus preceitos. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui, liberdade está antagonicamente colocada ao verbo submeter. Cristo nos libertou e agora nós devemos nos submeter a Ele e não mais ao jugo de escravidão. Gálatas 5,13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Coloca o seu nome aí. Você, André, você, Marcos, você, Tércio. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aqui, liberdade está relacionado ao servir ao próximo, ao servir ao outro, ou seja, ser livre para servir. Parece incoerente, mas essa é a perspectiva bíblica de liberdade. O quarto texto, 1 Pedro 2,16, diz: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. De novo, liberdade aqui é usada com a palavra servo, servitude, submissão, obediência. Queridos, notem a relação entre liberdade e submissão. Parece uma contradição. Vamos definir liberdade pelo dicionário. Estado de pessoa livre e isenta de restrição externa ou coação física ou moral. Liberdade, segundo o dicionário, é poder de exercer livremente a minha vontade, a sua vontade. Tudo o que eu quero,
Tudo que eu desejo eu faço. Ser livre é fazer o que eu quero. Terceira definição de liberdade: independência, autonomia. Ser independente de tudo ou de todos. Fazer a sua própria lei. Você é o seu próprio legislador. Tudo tem que acontecer de acordo com a sua vontade. Agora ouça, igreja. Ouça, amigo que nos visita aqui. A raça humana, num certo sentido, busca essa liberdade o tempo todo. Sacudir o jugo dos pais, dos líderes, do meu marido, da minha esposa, para viver os padrões morais e éticos da minha própria cabeça. Eu quero independência, liberdade para fazer o que der na telha. O marido quer liberdade da esposa, a esposa do marido, os filhos querem liberdade dos pais. Mas, queridos, liberdade absoluta é uma utopia. Por quê? Olha o que Pedro diz em sua segunda carta. Ele vai falar assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo de quê? Daquilo que o domina. Aqui nós vamos ver a utopia da liberdade absoluta. Os falsos cristãos daquela época, querido, falsos líderes prometiam uma liberdade que eles mesmos não tinham. É assim que o diabo faz o tempo inteiro. Ele oferece uma falsa liberdade que nem mesmo ele tem. Na verdade, liberdade absoluta é uma utopia. Pois o homem será sempre escravo, sempre servo daquilo que o domina, sempre servo de alguma coisa, de alguém ou de si mesmo. Vamos fazer o teste da liberdade. Luiz Fernando Veríssimo, escritor, jornalista, humorista, cronista brasileiro, filho do também escritor Érico Veríssimo, faz a seguinte ponderação. Ele diz assim: poderia-se dizer que livre mesmo, é quem decide, numa noite qualquer, ir jantar em Paris. Então pensa aí hoje, você dá na telha de daqui a pouco, quando terminar, eu vou para Paris jantar com a minha mulher. Agora preste atenção. Mesmo assim, essa pessoa dependerá de quê? De algumas coisas. Da disponibilidade de voo, do fuso horário, do passaporte, do visto, da disponibilidade de combustível, do clima favorável, além de encontrar lugar no avião, se não for o seu próprio jatinho particular, né? Agora ouça, mesmo que tudo desse certo, ele só chegaria em Paris para o almoço do dia seguinte. Ou seja, o planeta tem as suas leis, o planeta tem os seus parâmetros, os seus protocolos. A liberdade absoluta é utópica. Teste aí sua liberdade. Onde, quando, com quem? Nós vamos sempre estar presos, querido, por fatores que não podemos controlar. Se ter liberdade é ser uma pessoa livre ou isenta de restrição, ter poder para exercer livremente a minha vontade, ser totalmente independente ou autônomo, então a conclusão qual é? Ninguém é totalmente livre. Nós vamos notar isso quando falamos sobre liberdade, escolhas e renúncias. Nesse sentido, querido, nós poderíamos concordar que as escolhas sempre são fáceis, que as escolhas nem sempre, elas são fáceis e simples. Sempre que nós fazemos algum tipo de escolha, nós vamos precisar renunciar a alguma coisa. Você e eu não podemos ter tudo. Sempre que você deseja algo, você vai ter que renunciar a outra coisa. Queridos, assim como não existe a escravidão absoluta, porque até um preso, um presidiário ou um escravo, ele pode decidir não comer, ele pode decidir não fazer, ele pode decidir não servir, não trabalhar. E aí os caras, vamos imaginar, né? Estados Unidos, e marca lá o dia da morte do cara, e o cara pode decidir morrer antes, se ele quiser. Por quê? Porque não existe liberdade absoluta e infinita. Há coisas que você não tem poder para impor sobre você. Você não tem o controle total. Nós não podemos escolher tudo o que queremos ou gostaríamos que o outro fizesse.
Lá no fundo, querido, um preso pode dizer: eu não vou falar, eu não vou comer, eu não vou trabalhar, mesmo que você me torture. Ou seja, ninguém é totalmente prisioneiro escravo, como ninguém é totalmente livre. Bob Dylan escreveu uma música, cujo título é Você Terá que Servir Alguém. Ele fica repetindo isso: você vai ter que servir alguém. Eu queria ler para você partes dessa música. Por quê? Porque alguma coisa, amado, algum sonho, algum desejo legítimo ou ilegítimo, seus próprios desejos, satisfações pessoais, alguma coisa sempre vai estar no controle da sua vida, da minha vida, fazendo de você um escravo por opção. A música diz assim: você pode ser um embaixador para a Inglaterra ou a França. Você pode gostar de jogar, você pode gostar de dançar. Você pode ser o campeão mundial dos pesos pesados. Você pode ser um socialite com um colar de pérolas. Mas você vai ter que servir alguém. Sim, você vai ter que servir alguém. Bem, pode ser o diabo ou pode ser o Senhor, mas você vai ter que servir alguém. Você pode ser um viciado em rock and roll, fazendo show no palco. Você pode ter drogas em seu comando, mulheres em sua gaiola. Você pode ser um homem de negócios ou algum ladrão alto grau. Podem chamá-lo de doutor ou podem chamá-lo de chefe. Mas você vai ter que servir alguém. Sim, realmente, você vai ter que servir alguém. Bem, pode ser o diabo ou pode ser o Senhor. E ele continua, ele vai dizendo, vai falando sobre isso, repetindo. E aí ele chega: você pode ser um pregador com seu orgulho espiritual, você pode ser um vereador aceitando subornos na ladeira, você pode ser um trabalhador em uma barbearia, você pode saber cortar cabelo, você pode ser amante de alguém, você pode ser herdeiro de alguém, mas você vai ter que servir alguém. Sim, realmente, você vai ter que servir alguém. Bem, pode ser o diabo ou pode ser o Senhor. E ele repete. E a verdade aqui, a conclusão é: não existe alguém com liberdade absoluta. Alguma coisa sempre vai estar no controle da sua vida, fazendo de você um escravo. Por quê? Por quê? Porque eu me torno escravo daquilo que eu desejo. É o que a Bíblia diz. Presta atenção nisso, querido. Por que as pessoas matam? Por que as pessoas estupram? Por que elas roubam? Porque elas negam, mentem, aliciam, destroem ou se autodestroem. Sabe por quê, querido? Porque são escravos dos seus próprios desejos. A máxima é a seguinte: eu quis, por isso eu fiz. O assassino estuprador de uma menina, querido, ele fez isso porque achou que podia se deixar levar, ser dominado pelos seus desejos, vontades e compulsões. Foi manipulado pelo desejo maligno, pela vontade de possuir, de satisfazer, de ter prazer, de tirar uma virgindade, de roubar, sentindo-se independente, autônomo, livre. O cara que mata, o cara que rouba, é escravo do seu próprio desejo, da sua própria cobiça. E aí eu curti o baseado, sim, daí eu quis, eu menti, eu traí, eu enganei, eu fiz tudo isso porque eu quis. A pergunta é: esse tipo de liberdade que você quer para a sua vida? Será que é isto que estamos buscando, amados? Será que é esse tipo de liberdade que Deus tem para nós? Igreja, queridos, é com base nessa falsa liberdade, essa pretensa liberdade, que o mundo está como está, um caos. Por isso tanta corrupção na política. Por isso tantos que se dizem cristãos, sendo peço testemunho, pastores, líderes de igreja, roubando, orando sobre o dinheiro em nome de Jesus. Vergonha. Escravos dos seus próprios desejos, da ganância, seguem o caminho de suas próprias paixões. Por isso, querido, o homem que traiu a mulher que trai o homem, o jovem que suja sua mente com a pornografia, o empregado que rouba o seu patrão, todos quiseram, por isso fizeram. Como disse Pedro aos libertinos, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, porque o homem é escravo daquilo
que o domina. Para Platão, a natureza decaída do ser humano não lhe permite buscar o bem absoluto sem alguma forma de restrição de liberdade. Platão disse isso. Ou seja, tentando interpretar, para ele, parecia melhor o homem, como ele realmente é, chegar mais perto do seu destino sem liberdade, como escravo, do que com a liberdade falhar irremediavelmente em seu destino. A aplicação é simples. É que a verdade é que a suposta liberdade sem restrição tem provocado atrocidades e destruição, talvez na sua casa, querido. Talvez no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, talvez na sua própria vida. São escolhas desastrosas, motivadas pelo desejo de possuir, de usar, de provar, de tentar, de privar. Afinal, eu posso, sou livre. E aqui está o problema. Observe. Um irremediável problema é a natureza decaída do homem. Amados, nós não podemos ignorar a história da humanidade, principalmente a história bíblica sobre o homem. Deus deu ao ser humano, querido, o arbítrio ou possibilidade de escolher. Mas o homem decidiu usar desse livre-arbítrio para o quê? Para dar um pulo sem volta. Queridos, olha o que a raça humana fez. Tem um vídeo, eu queria que pudesse soltar o vídeo. A raça humana fez exatamente isso aí. Queridos, eu quero contextualizar o que aconteceu lá no Éden. Vamos tentar trazer para o nosso contexto, para você entender um pouco melhor. Quando Deus criou o homem, amado, Ele colocou o homem em cima da montanha e disse para ele: você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Você pode pular, ou você pode ficar aí em cima. E Deus disse: não pule. Porque se você pular, o fim é o abismo, o fim é a morte. E o que o homem fez? O homem saltou, querido, como nesse vídeo. Ele pulou. Usou do livre-arbítrio para pular, independente, buscando sua liberdade, alimentado pela mentira de Satanás que lhe sussurrava: salta, vai lá. Você é livre, rapaz. Pode fazer. Faz a sua vontade. Aliás, você pode ser dono de você mesmo. Você pode ser um deles. Pula, salta. E mais, querido, o diabo vai lá e sussurra. Esse Deus aí, que te chama para ser cristão, esse Deus que quer te privar das coisas boas da vida, com uma boa transa, com uma mulher que não é a sua, esse Deus que quer travar você aí, de roubar o seu chefe, esse Deus que fica impedindo você de fazer o que você bem quiser, salta, cara, salta. E aí, querido, você não está vendo que o que o diabo quer é levar você a dar um salto. É que você não fique nas mãos do Senhor, mas você possa se lançar independente na sua vida. Apenas olhando para baixo, olhando para as coisas que vão te dar prazer, adrenalina, porque Ele não quer que você seja guiado pelo próprio Deus, querido. Nós estamos batalhando com um jovem lá, muito amado, graças a Deus, tomou posicionamento com Jesus, Renato. Estamos lá numa batalha tremenda. Ele hoje vive processos, um cara extremamente inteligente, um cara formado, um cara com as ideias claras, verbaliza bem as palavras. E ele me contando o drama da vida dele quando ele se envolveu com o satanismo. Ele disse: sabe qual foi a mentira diabólica que eu acreditei? Quando disseram para mim que esse Deus aí, a quem hoje eu sei quem Ele é, esse Deus queria me privar de viver a minha história. E que eu não precisava dele para nada. Querido, e ele deu o salto.
Eu louvo a Deus porque o Renato, ele reconheceu Jesus na vida dele. Nós estamos num processo de libertação lá na vida do Renato. Querido, é isso, é assim que o diabo trabalha. Ele vai dizer, salta, você é livre, você pode ser Deus. Acaba com esse cara que fica te dizendo o que fazer, restringindo a sua liberdade. E aí você ouve a voz dizendo, pula, pula, pula. E você vai e pula. A raça humana fez isso. Sabe o que aconteceu, querido? Despencou para o abismo. Fruto da sua escolha. Fruto dessa mentira de Satanás. E desde o Gênesis, querido, o homem desce, desce, desce. Cada dia mais, até hoje. Numa frenética velocidade, querido, sem freio, sem volta. A imagem desse salto de paraquedas aqui. Que embora o paraquedas atenue a queda, ele continua caindo, não tem como voltar. Agora ouça. O livre-arbítrio, querido, hoje, só lhe dá a opção de voltar para o alto da montanha, por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus, amado. Porque quando ele saltou, querido, ele já se colocou na condição de escravo da sua própria vontade e desejos. Uma queda livre acelerada. Por isso o planeta está em decadência, amado. Resultado da decadência do ser humano. Por isso as pessoas estão se matando, traindo umas às outras. Os casamentos se destruindo, caindo, caindo, caindo. Uns ainda com paraquedas, outros sem. Mas a verdade, querido, é que está todo mundo se detonando. Amados, é isso. O homem pulou e se tornou escravo, independente de Deus, escravo dos seus próprios desejos. A raça humana é decaída, e é por isso, querido, que o ser humano não pode ficar ao seu bel prazer, porque ele só vai descer mais nessa queda, ele só vai descer mais. Esse é o irremediável problema do ser humano. Ouça o que Deus diz. Jó 15:16 diz, o homem impuro e corrupto bebe iniquidade como água. Gênesis 6:5 afirma essa corrupção do coração do homem, a queda. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6:12 diz, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Gênesis 8:21 diz, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Pulou, já era, agora só desce, não tem como voltar mais para o topo. A raça humana, querido, eu e você, escolhemos o caminho da desobediência e, portanto, nossas escolhas estão sempre entre o mal e o pior. Somos escravos da nossa própria corrupção, nos tornamos servos do pecado. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, olha o desdobramento disso. É preciso entender que isso, o pulo, nos levou, querido, à escravidão dos nossos desejos e compulsões. Uma pesquisa, um dado organizado, quer dizer, dado da Organização Mundial de Saúde, diz o seguinte: 30% da população mundial apresenta algum grau de transtorno psiquiátrico. Depressão, compulsão, ansiedade, dependência, algum tipo. Agora vamos ver o dado de Deus, segundo a palavra. 100% da população mundial precisa de restauração, porque Romanos 3:23 diz o quê? Que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Querido, o que chamamos de nossa vontade própria, por vezes legítimas, é induzida, querido, pela corrupção do nosso coração. Eu bebo, eu como, eu vou, eu saio, eu quero, eu vejo, eu entro, eu tomo, tudo isso porque eu quero, querido. E aí é interessante, porque desde as pequenas coisas da vida da gente, nós vamos sendo dominados. Eu estava falando para a galera que eu estou na minha
batalha com a minha Coca-Cola. Pastor, é sério? Sério. Final do ano passado, eu estava cada vez mais diminuindo a Coca, Final do ano passado, um dia eu me pego saindo para ir para a igreja. E aí que ele comecei a suar, e começou, é Coca. Papai, que é isso? Não posso, não, vou resistir, eu aguento. Gente, parei no mercado, entrei olhando para todos os lados, que a igreja sabia que eu estava nessa história de não tomar Coca. Comecei a olhar, ver se tinha ovelhinha em algum lugar do mercado. Pense aí. Até que eu meti a mão rapidinho, peguei a garrafinha, fui, paguei, saí escondido, abri, joguei. Detalhe, não tive coragem nem de falar para Martinha. Quando aconteceu aquilo, amado, o Espírito falou claramente comigo. Rapaz, como é que você quer crer que eu sou capaz de libertar alguém do crack? A gente estava lidando exatamente com gente nessa área. Como é que você está orando para eu libertar gente do crack, quando você não deixa eu te libertar de uma coquinha? Amado, aquilo bateu com uma força tão grande que ali eu tomei uma resolução. E eu quero dizer assim, que desde ali dezembro eu estou limpo da coca. Rapaz, quando está quente, aí tem que ser a de garrafinha, meu irmão, aquela me tenta que você não tem noção. A minha compulsão, ela vem, rapaz, gente do céu. Não, mas não é só com a coca, deixa eu confessar meus pecados, o tal do leite condensado é terrível para mim também. Gente, eu ia lá para a geladeira, em silêncio, a passos lentos, que a Martinha sabe da minha batalha. Abria a latinha de um lado do outro, mas não era furinho, era furão. E dava o gargalho, só que aqui tem um corredor, uma cozinha aqui. Eu dava uma olhadinha para ver se a Martinha não via. Pense aí, pastor compulsivo. Com que? Leite condensado. Rapaz, aí daqui a pouco a Martinha grita de lá até. Oi, Martinha, estava com um negócio na boca, não? E aí, o que você estava fazendo? Nada. Mentindo, gente, por causa da minha compulsão. Pense aí. E aí ela grita lá, Té, leite condensado, Té? Eu falo para essa mulher ver entre as paredes, o negócio, que história é essa? Querido, assim somos nós. Nossa vontade torna-se logo numa compulsão e dela nos tornamos escravos, adictos daquilo que nos destrói. Você tem alguma dúvida disso, amado? Olha para a sua vida aí. Ou pergunte aos alcoólatras, aos chocólatras, aos sexólatras, aos pornólatras, os que idolatram a pornografia. Querido, aos glutões, aos adictos da mentira, do engano. Ele tem vontade, de repente ele não consegue dominar aquela vontade, e aí ele vai e faz. Mas daqui a pouco, querido, bate uma coisa na cabeça. Porque ele não consegue mais dominar a sua vontade, ele pulou, está em queda livre, querido. Está lá caindo, se arrebentando. Porque no fundo, nenhum de nós quer ser dominado por algo que nos destrói, amados. Essa é a grande verdade. Isso não é liberdade, queridos. Liberdade para quê? Para se picar, para se furar, para cheirar todas e morrer. Isso é um grande engodo do inimigo. Que tipo de liberdade é essa? Não, amados. Liberdade como os dos nossos grandes heróis da música popular brasileira. Quer dizer, desculpa, nossos não, né? Porque não é meu. Tipo Cazuza, Raul Seixas, são os heróis. Em nome de uma liberdade. Jesus explica lá em João capítulo 8, 34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Querido, pense na vontade. Pense agora nas suas adicções, naquilo que você tanto deseja e não domina. Aquilo que você tem se atirado compulsivamente. E se não tivesse restrição, você estaria arrebentado já. Querido, pense se seus pais não lhe controlassem o horário. Se o computador ficasse totalmente ao seu dispor. Se ninguém te visse no meio da rua, o que você faria? Pense no que você seria capaz de fazer
se não tivesse nenhuma restrição aos seus desejos e às suas compulsões. Como disse Paulo, quando ele olhou para a sua própria natureza e a da raça humana, ele declarou: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, 24. Queridos, aqui Paulo dá um grito de angústia e socorro. E ele pergunta: quem pode me libertar da minha escravidão do pecado? Quem pode me soltar? Quem pode me tirar dessas amarras da minha falsa liberdade? Quem vai me libertar dessa vontade maluca de me satisfazer? Que diz para a mulher do outro: vamos lá, nós estamos nos desejando. E ela diz: não, mas eu sou casado. E daí? Nós nos desejamos, vamos para um motel agora. E aí vai arrebentando com sua vida, com seu casamento dos outros. Querido, quem é que vai libertar você desse desejo incontrolável? Quem? Quem? O que Paulo está dizendo aqui é, querido, é que eu estou como alguém no mercado de escravo. Eu me tornei um escravo das minhas próprias paixões. E Paulo pergunta: quem vai me libertar? Quem vai pagar o preço para que eu seja livre? Quem vai me libertar desse corpo pecaminoso, desses desejos incontroláveis? Quem vai quebrar os meus grilhões? Quem vai me tirar dessa escravatura? Eu me tornei escravo dos meus próprios desejos. Mas, amados, vamos para a boa notícia. O que Deus fez, o que o Senhor Todo-Poderoso fez, querido, para resolver esse problema da humanidade. A Bíblia diz que Ele tornou-se escravo na pessoa do seu Filho para comprar a nossa liberdade. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11 diz isso, olha só. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, escravo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Jesus privou a sua própria vontade, Ele abriu mão da sua dor, querido. Ele submeteu-se ao Pai. No Getsemane disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, Pai. Se for possível, passa de mim, Senhor, o pecado da humanidade, que estou prestes a beber, se for possível, Pai. Amado, a dor de Jesus era tremenda. Mas olha a submissão de Jesus ao Pai, por causa de você e de mim, para conquistar uma liberdade, querido, para a sua vida. Ele disse: Senhor, mas seja feita, Pai, a tua vontade e não a minha, eu me submeto. Derramarei o meu sangue por amor desse povo, por causa dos seus pecados, para torná-los verdadeiramente o quê? Livres. Queridos, Jesus pagou o preço. Parece que a gente esquece. Toda vez que eu faço uma ligação indevida, querido, parece que eu esqueço o sacrifício de Cristo. Toda vez que eu entro num site inapropriado, toda bobeira que a gente faz em frente a um computador, quando eu roubo, quando eu engano, quando eu firo alguém emocionalmente, intencionalmente, querido, toda e qualquer malícia que passa pelo nosso coração e mente, toda mentira que sai da nossa boca, é como se fosse um cravo a mais, querido, espetando Jesus e o sangue dele sendo derramado. Nem sempre entendemos o valor do sangue. Por isso cantamos essa canção hoje aqui. Queridos, do sacrifício de Cristo precisamos compreender, para que eu me torne escravo daquele que se entregou por mim, me sujeitar em amor àquele que me amou. É a liberdade que você quer? É a liberdade que queremos, igreja? Amém? Não senti firmeza. É a liberdade que queremos? Amém? Amado, o texto de Filipenses continua, diz assim: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, o dono, o mestre, para a glória de Deus Pai. Deus fez algo absolutamente fantástico. Cristo, querido, se fez servo para nos libertar. Aquele que com a sua própria vida abriu mão da sua posição, deixou a glória, querido, abriu mão de ser aquilo que ele era, Deus, se fez servo para nos dar a liberdade de viver verdadeiramente,
verdadeiramente, amado, livres. Ou seja, só tem um jeito de você ser impedido de chegar ao fundo do abismo. Amado, só tem um jeito, querido. Só uma pessoa pode colocar a mão e parar você em meio à sua queda livre, querido. E Ele tem nome, querido. É Jesus Cristo. Só Ele pode parar a sua queda, querido. Então, talvez você pergunte, como eu posso ser verdadeiramente livre? Querido, Deus ofereceu Jesus para pagar a sua liberdade, mas isso não basta. Não, pastor, não basta. Por quê, querido? Tem a sua parte. Qual é a sua parte? Essa é a sua resolução esta noite. O que nós podemos fazer? Cristo já fez algo e já disponibilizou a verdadeira liberdade. Mas como recebê-la? Primeiro, você precisa crer. Você precisa crer em quem Deus é, querido. Santo, justo e bom. Você precisa crer também em quem você é. Em quem nós somos. Corrompidos e destinados à morte sem Cristo. Você precisa crer no poder do que Cristo fez. Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Querido, se você não crê em quem Deus é, se você não crê em quem nós somos sem Cristo, a sua falsa liberdade continuará levando você, querido, para o abismo e para a destruição como os demais. Então a sua parte, em primeiro lugar, é crer. Em segundo lugar, querido, para que você receba essa liberdade, você precisa renegar a liberdade para a morte. A liberdade que o mundo oferece, querido. Se não admitirmos o fracasso dessa liberdade que muitos querem e oferecem, nunca seremos libertos verdadeiramente, mas continuaremos escravos, querido, para a morte. Escravos das nossas próprias paixões. Não tem volta, o fundo do poço, ele é mortal, querido. Agora é hora de você dizer não, amado. Dizer não a essa liberdade que o mundo e que Satanás tem lhe oferecido. Ela só tem lhe tornado escravo. Você, querido, não é Deus. Você não pode se dominar, querido. Você não pode se frear nessa queda. Você diz, eu posso tudo. Mas não é, querido, você não pode, você já viu. Você já viu que não existe liberdade absoluta. Você vai ter que servir alguém, querido. E essa noite Deus trouxe você aqui para questionar a quem você tem servido e fazer a escolha certa de servir ao Senhor Jesus. Romanos 6,13 diz, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Agora o nosso momento crucial, querido. É hora de você tomar uma resolução. Queridos, a questão é que para receber a liberdade é preciso crer, é preciso renegar e é preciso então submeter-se. Não há liberdade sem submissão. Você vai servir alguém. A questão é submeter-se ao Senhor da vida para receber a verdadeira liberdade, querido. Há uma presunção humana que diz que nós somos deuses capazes de controlar a nossa vida. Mas nós não somos. Nós somos controlados por algo ou alguém, querido. Só quando nós nos entregamos a Cristo Jesus, só quando admitimos a nossa falência, é que podemos ser levados por Jesus ao cumprimento do plano de Deus na nossa vida. Queridos, é exemplo do afogado que precisa ser neutralizado, nocauteado para ser salvo, querido. Foi isso que Cristo nos tirou, foi isso que Ele fez, querido, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados. Querido, nós precisamos nos submeter, admitir nossa falência e não a nossa capacidade de escolher o que é certo.
Nós precisamos nos humilhar e nos submeter ao Espírito Santo, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. E a sua vontade se torne a nossa vontade. Finalmente, querido, como você pode se tornar um escravo de Jesus? Como você pode sair da escravidão que você está e alcançar a verdadeira liberdade? Um servo de Jesus por amor. A pergunta da noite é: como ser um escravo livre? É possível? Embora pareça tão contraditório e antagônico, é possível ser um escravo livre? Queridos, se todos servimos algo ou alguém, como posso ser um escravo livre? Querido, você pode tornar-se um escravo livre, sabe como? Se você decidir tornar-se um escravo por amor. Uma vez, querido, que todos, a todo momento, cada um de nós aqui, estamos servindo alguém, nós precisamos decidir abrir mão de servir aos nossos próprios desejos e me submeter àquele que deu vida a mim, aquele que tem um projeto de vida para mim, aquele que prometeu liberdade e a comprou com seu próprio sangue, queridos. Tornar-se um escravo por amor é fazer a escolha de, tendo sido liberto de um tipo de escravidão, decidir, querido, por minha própria vontade, submeter ao Senhor, que por sua própria vida e com a sua própria vida, pagou o preço da minha libertação. É isso o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 15. Esse texto me mostra o que é ser um escravo livre, querido. Observe o texto, diz assim, Deuteronômio capítulo 15, eu quero ler a partir do versículo 12, embora ali parece que está só a partir do 15. Deuteronômio 15, 12 diz assim: se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vendesse a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano, dê-lhe a liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas. Dê-lhes conforme a bênção que o Senhor, seu Deus, tem lhe dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Agora olha o versículo 16 e 17. Mas, se o escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família, e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a escrava. Então observa o que é o princípio do escravo livre. Querido, acontecia exatamente assim. O escravo servia por um tempo aquele que havia comprado a sua escravidão. Ele servia por 6 anos. Então chegava o dia, querido, em que o Senhor tinha que liberá-lo. Quando completava 7 anos. O Senhor então tinha que pegar parte de tudo aquilo que em 6 anos ele havia acumulado. E ele tinha que dar então para o seu escravo. E agora dar a sua carta de alforria para que ele partisse. Livremente. Vai, pode ir. E aí, querido, o escravo saía. Como uma pessoa totalmente livre. Ele começava, liberto. Mas, querido, esse texto diz algo que tem a ver com a nossa relação com Jesus. Presta atenção. Quando aquele senhor disse para aquele escravo: eu te comprei, querido. Eu tenho direito sobre a sua vida. Mas eu estou te libertando. Vai, pode ir. A Bíblia diz que alguns desses escravos faziam, sabe o quê? Ele dava um passo. Ele dava 2, ele dava 3, ele olhava para o seu senhor, ele olhava para casa, ele olhava para tudo, para a fazenda, e ele voltava para o seu senhor, e ele dizia: eu não quero ir não, eu quero ficar aqui, porque durante esse tempo, eu aprendi sobre o amor, eu aprendi a amar você, o meu Senhor, eu aprendi a amar a sua família, eu aprendi a amar tudo, eu quero ficar aqui, eu não preciso ir para lugar nenhum, porque em nenhum lugar há o que eu preciso. E sabe o que a Bíblia diz? Que então
o escravo, o senhor pegava um furador, pegava o escravo e levava esse escravo até a porta da sua casa. E furava a orelha do escravo e marcava e ficava na porta a marca. Sabe de quê? Sabe qual era a marca? Era de que aquele escravo agora estava dizendo o seguinte: eu me torno um escravo livre agora. Agora eu me coloco como um escravo por amor, para servir você, meu Senhor. Amados, o que isso tem a ver comigo e com você? Amados, o que isso nos ensina? Qual é o princípio para nós nesse final de noite? Querido, que essa foi a liberdade que você, podemos descobrir em Cristo Jesus, querido, e decidir por ela. A Bíblia diz que Deus nos amou de uma maneira tão extraordinária, tão maravilhosa, querido, que Ele entregou o seu único Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não morra nessa liberdade desgraçada, mas tenha o quê? A liberdade verdadeira, vida em Cristo Jesus. Querido, talvez a sua vida hoje esteja aqui, nesse momento de queda livre. Mas o Senhor trouxe você aqui para que você decida se tornar o escravo de Jesus Cristo. Por amor. Por amor. Pense aí, pense na sua vida. Pense no que Ele tem feito na sua vida. Pense no grande amor dEle por você. Pense em cada ato de amor de Deus na sua vida. O que Deus está dizendo essa noite é: eu quero fazer de você, querido, um escravo livre. Amado, escravo significa pertencer a alguém, a um senhor. Paulo pertencia à classe de escravos cujas orelhas eram furadas. Querido, que tipo de servo você tem escolhido ser? Que tipo de escravo você tem escolhido ser? A quem você escolheu como Senhor na sua vida? Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse a sua cabeça, querido. Porque hoje há um convite de um Deus que o ama, um Deus cuidadoso, protetor, um Deus que nos oferece uma liberdade real. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, diz assim: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, 17, diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito, ali há liberdade. Gálatas capítulo 2, 4 diz essa questão, querido. Foi levantada porque alguns falsos irmãos enfrentaram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Gálatas 5:1 fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:13 diz: irmãos, vocês foram chamados, melhor dizendo, para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Tiago 1:25. Mas o homem observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade. Tiago 2:12, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. E 1 Pedro 2:16 diz: vivam como pessoas verdadeiramente livres, mas não usem a liberdade como desculpas para fazer o mal. Liberdade, para que te quero? Queridos, nós somos escravos da nossa vontade, que ora vira compulsão. Cristo se fez servo para dar hoje a você a verdadeira liberdade. Eu não sei a sua história, mas eu creio que nesta noite o Senhor o trouxe aqui neste lugar para que você mude o Senhor a quem você serve. E que você escolha voluntariamente hoje ser um escravo livre. Eu queria convidar você, querido, que hoje quer romper com todo o Senhor que não seja o Senhor Jesus,
A você que talvez já tenha entregue a sua vida a Cristo Jesus, mas tenha voltado a se sujeitar a você mesmo, a outros senhores. Eu quero conduzir você a uma oração essa noite e dizer: Senhor, eu decido no meu coração me submeter por amor ao meu Senhor Jesus, crendo que os seus propósitos visam o meu bem e cujos limites me livram da morte e me conduzem à vida. Diga isso para o Senhor. O Espírito Santo de Deus convida você a fazer essa resolução. Escravo livre. O Senhor o comprou pelo sangue, querido, mas Ele deu a você o livre-arbítrio. Ele dá a você o livre-arbítrio. Quero convidar você, querido, a como um gesto simbólico dessa volta ao senhorio de Cristo Jesus, dessa resolução ao senhorio de Cristo Jesus, dessa decisão por ser livre em Cristo Jesus. Eu quero convidar você, querido, num gesto simbólico, a com 2 dedos da sua mão pegar na sua orelha agora, querido. Se você deseja dizer: Senhor, eu quero me tornar um escravo livre, pega na sua orelha agora, querido, pega. Aperta a sua orelha agora, aperta, como se fosse o furo do Senhor. Diz: Senhor, toma minha orelha, que por amor representa meu corpo, Pai, minha vontade, meu coração. Marca com um sinal espiritual e me faz viver, Senhor, dentro do teu cercado de amor. Eu quero te servir livremente, Senhor. Eu quero te servir livremente, Pai. Quero convidar você, querido, onde está, que o Espírito Santo falou, que nessa noite quer tornar-se um escravo livre de Cristo Jesus. Tornar-se um escravo livre de Cristo Jesus. Não sei, Paulinho, se Reis pode cantar aquela música de novo. Enquanto o instrumental está tocando essa canção e essa música, eu queria convidar você a vir à frente, querido. Porque hoje à noite o Senhor trouxe você aqui para libertar você dessa escravidão que você está vivendo. E fazer de você um escravo livre, um escravo do Senhor Jesus, querido, para a glória de Deus. Nós vamos cantar essa canção que declara: eu sou livre em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé neste momento e adorar ao Senhor. Esse Espírito falou: você venha, querido, venha agora, porque hoje é dia de você encontrar a sua verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Pode vir, querido. Pode vir em nome de Jesus. Se o Espírito falou a você, venha, saia, rompa com as cadeias hoje pelo sangue de Cristo, amado. Ó Senhor, querido, pode vir, a graça do Senhor está aqui estendido para você, amado. Diga: Senhor, eu quero essa liberdade, eu quero ser esse escravo livre, Pai, em nome de Jesus. Oh, amado, se o Espírito falou, vem, vem da galeria, aqui de baixo, vem, o Espírito está falando, vem, amado. Senhor, tu vês esses corações, Pai, que estão chegando aqui. Pai, nada além do sangue, Senhor. Nada além do sangue, Senhor. Querido, vem, vem, amado. Se Deus falou no seu coração, vem.
Declara isso, amado, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração verdadeira, Senhor. Que nos faz brancos como a neve, Senhor. Senhor, nós estamos na Tua presença e tememos diante de Ti, Senhor. Tememos diante do Teu poder, Pai. Porque sabemos, Senhor, que nós não somos nada, ninguém, Senhor. E sem Ti nós estamos em queda livre, Senhor. Em queda livre, Senhor. Mas, Pai, nesta noite, Pai, na Tua presença, nós queremos colocar essas vidas que aqui estão, Senhor, dizendo: Senhor, estende a Tua mão a mim, Senhor, e me tira dessa queda livre, Senhor. Me tira desta falsa liberdade, Senhor, que tem levado a minha vida à destruição, Senhor, que tem levado a minha vida, Senhor, a caminhos que tem, ó Deus, me distanciado de todos os planos e sonhos e projetos do Senhor, em nome de uma falsa liberdade, Senhor. Ó Deus, eu rogo ao Senhor nesta noite, que, ó Deus, o Senhor, pelo Seu poder, pelo poder do Seu Espírito Santo, possa trazer realmente a verdadeira liberdade a essas pessoas. Que, ó Deus, elas hoje possam receber, ó Deus, o perdão dos seus pecados. Que elas hoje, Senhor, possam realmente conhecer, a partir de hoje, Pai, a verdadeira liberdade, Senhor. E, ó Deus, que juntamente com eles, ó Deus, a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja, Senhor, possa escolher ser, Senhor, escravos de orelhas furadas, que optam voluntariamente, Senhor, para servir ao Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, para a Tua glória. Pai, nós queremos nessa noite repreender, Senhor, sobre essas vidas toda obra do inimigo, Senhor, toda prisão, Senhor, que até esse momento elas têm vivido, Senhor, toda algema, toda cadeia, Senhor, porque hoje elas estão aqui, Senhor, rompendo com os seus senhores, para estabelecer, ó Deus, uma aliança com o único Senhor verdadeiro, Jesus Cristo, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor quebre, que o Senhor anule qualquer pacto espiritual, Senhor, qualquer aliança com o inimigo, Senhor, e que hoje, a partir desse momento, Senhor, essas pessoas possam ser escravas tão somente do Senhor maravilhoso, amoroso, poderoso, Senhor, que nos ama de forma incondicional, o Senhor Jesus. Escravos livres, escravos de orelha furada. Pai, essa é a nossa oração, Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer tudo novo na vida dessas pessoas, e nós pedimos isso ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos falar que
eu sou livre. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? 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 Louvado seja o Senhor. Querido, você concorda da gente sair daqui hoje dizendo que Ele é exaltado? E quando a gente terminar de cantar essa música, você sai daqui na graça e na paz do Senhor. Que você saia daqui hoje acompanhado por aquilo que é a consolação do Espírito Santo na sua vida. E quando nós saímos daqui falando que Ele é exaltado, quem sabe essa seja a sua canção essa semana. Todas as manhãs, quando você acordar, de hoje até o próximo domingo, para que você abrir os seus olhos, você poder falar assim: Senhor, a minha oração hoje é dizendo isso ao Senhor. O Senhor é exaltado sobre céu, sobre terra, sobre todas as coisas. Que a bondade, a misericórdia e a graça do Senhor estejam sobre a sua vida. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu
Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida e que a sua semana seja uma semana preciosa na presença do Senhor. Que Deus abençoe você.